Bom dia. O objetivo dessa apresentação é apresentar um erro muito frequente no cálculo da mortalidade do Covid-19, inclusive pelas autoridades e até por especialistas. Em seguida, a gente vai apresentar um modelo para acompanhamento de casos baseado em cadeia de Markov e, finalmente, tentar corrigir um pouco esses valores de mortalidade com base nos dados que a gente dispõe. Bom, então qual é o cálculo que está errado? Né? É basicamente um cálculo bem simples, feito em função do número de mortes dividido pelo número de casos. Mas por que estaria errado, então, esse cálculo tão simples? Porque grande parte desses casos ainda está ativo. Né? Claro que boa parte dos estudos epidemiológicos calcula dessa forma, porque eles são feitos de forma posterior às epidemias, quando todos os casos já estão encerrados. Se o caso está encerrado, a partir do momento que você foi contaminado, só tem duas formas de encerrar. Ou você vai ficar curado ou você vai morrer. Não tem outra alternativa. Né? Então, os dois estados finais são morte ou cura. Mas tem vários estados intermediários, né, que a gente vai mostrar daqui a pouco no modelo, que a gente tem que considerar durante, né, a epidemia, mas não depois. Né? Então, a gente tem que, nesse momento, considerar apenas os casos que são encerrados e não os casos totais. Um exemplo aqui da apresentação desse cálculo errado está aqui nesse site, com dados do próprio Ministério da Saúde, onde considera que o Brasil tem 136 mortes e o número total de casos, e aí inclui os ativos indevidamente, são 4.256. Aqui, novamente, dados do estado do Ceará, né, apontando para uma letalidade de 3,03%, com base nos óbitos atuais e né, os casos confirmados, né, e aí inclui os casos ativos. Que até os dados de um especialista que também caiu nessa mesma, nessa mesma pegadinha, né, vamos dizer assim. Aqui estão os dados da China, os casos aí são os casos totais, mas no caso da China são bem próximos dos casos fechados, porque a China já está num patamar bem avançado, né, conseguiu um feito notável, maravilhoso de conseguir reter o surto em 57 pessoas por milhão, dando um tempo precioso para o resto do mundo se preparar. Né? Então o trabalho da China não foi só maravilhoso para eles, foi maravilhoso para todos nós. Bom, aqui tem os dados mundiais, né? O exemplo do cálculo errado e o exemplo de onde é que está o cálculo correto. Né? Então o cálculo errado aqui é feito somando tanto os casos ativos quanto os casos totais. Veja que deu 0,5, ou seja, 5,47%. O cálculo correto, né, observando apenas os casos fechados, que é o que está aqui nesse site, né, aponta para uma taxa de mortalidade de 20%. Essa taxa é assustadora, né, mas a gente tem que considerar que esse cálculo ainda está no meio da curva. E está influenciado por subnotificações. Então a gente vai apresentar um modelo e depois corrigir, né, uma estimativa melhor para esse cálculo aí. Então o modelo é esse, bem simples. Né? Você começa sofrendo contágio, né? Você começa no passo seguinte, você pode começar a transmitir ainda assintomático, né? E você pode permanecer até assintomático. Nesse caso você vai ficar provavelmente fora das estatísticas, você vai ser subnotificado, talvez você nunca nem saiba que teve o Covid. Né? Ou você pode apresentar sintomas. Veja, o fato de você não saber nunca que teve Covid não quer dizer que você não esteja transmitindo, né? Por isso que esse fator está aqui importante. Ele vai ficar completamente fora das estatísticas. Mas se você apresentar sintomas, aí você provavelmente vai ser diagnosticado. Esse diagnóstico podia acontecer em qualquer parte. Eu coloquei aqui nesse ponto, depois que aparecem os sintomas, porque é o lugar mais provável. Né? Em seguida, você vai ter um diagnóstico. A partir desse momento é que você provavelmente vai constar nas estatísticas. Entre as pessoas que têm diagnóstico, né, 81% fica como um caso leve, né, que não precisa ir para o hospital, mas 19% precisa ser hospitalizado. Né? Então, a gente tem aqui um estado também relacionado com as pessoas que estão hospitalizadas. E, finalmente, né,
se você estiver hospitalizado, pode eventualmente evoluir de uma forma negativa e você ir para a UTI. Né? Então 5% vão para a UTI. Ora, a taxa de mortalidade aqui no mundo está nessa faixa dos 21%, 28%, quando eu tinha feito esse modelo aqui, foi feito algumas semanas atrás. Mas na China e na Coreia, né, estão nessa faixa de 3%, 4,2%. Eu usei aqui os dados da China, né, se tem 5% como caso grave, 4,2% redunda em morte, então 0,8% vai para a cura. Esses percentuais estão um pouco diferentes do que a gente normalmente usa na cadeia de Markov, porque normalmente cada soma dessa aqui dá 100%, mas eu usei o percentual de casos diagnosticados. Né? Não vai influir. Assim talvez fique mais claro. Bom, ocorre que as cadeias de Markov elas modelam essa probabilidade de transição entre os estados, mas nesse caso é preciso considerar o tempo, é preciso saber quanto tempo a pessoa passa com o vírus incubado, quanto tempo ela passa no hospital, quanto tempo ela passa na UTI, porque você sabendo no tempo, né, você vai ter esses casos ativos ficam ativos em torno de uns 30 dias, entre você ser contaminado e você ficar curado ou até morrer. Mas você tem que distribuir esse valor no tempo para você ter uma previsão de quantos leitos comuns e quantas UTIs você vai precisar nos próximos 15, nos próximos 20 dias. Bom, então para contemplar, né, essa questão do tempo, eu incluí mais alguns estados aqui, né, dividir aqui o diagnóstico em D1, D2, D3, D4, etc. Né? Você não precisa de fato colocar esses estados, você pode colocar só uma data lá e calcular essa diferença, mas é necessário que você saiba quantos dias a pessoa está sintomática. Né? Quanto mais tempo você calcula, estima quando é que ele foi infectado e quando é que ele vai precisar do leito. Né? Da mesma forma, você também pode e deve manter um estado para os dias de hospitalização, né, e para os dias na UTI. Né. Veja que aqui o D0 está aqui como assintomático. Né. Então, veja, isso aqui é um caso médio, mas você deve detalhar isso, né, em função das comorbidades, em função da pessoa ter diabetes, ter problemas cardíacos, né, etc. Então, você pode distribuir esse caso médio em casos mais particulares e ter uma previsão melhor, né, dividir por idade, né, ter uma previsão melhor e até calcular a variância, ter um processo mais estocástico para poder calcular melhor ainda, né, dentro de um desvio, né, essa previsão de leitos, de leitos de UTI. Né. Você também pode modelar as idas e vindas, né, entre a UTI, né, e o leito comum. Porque certamente o cara foi para a UTI, ele não vai ser liberado direto, ele vai voltar para o hospital antes de ser liberado. Enfim. Mas, de uma maneira geral, esse modelo é suficiente para dar uma previsão melhor do que o que a gente tem no momento. Né. Um exemplo de análise que está indo na direção correta é aqui do próprio estado do Ceará, né, divulgado aqui no jornal O Povo, onde tem aqui uma curva epidemiológica usando as datas iniciais dos sintomas. Essa curva aqui tem um pequeno porém, né, aqui no final, que ela apresenta-se baixa, dá a impressão de que ela está baixa, ela não deve estar baixa. Por que ela não deve estar baixa? Porque aqui nos últimos dias os dados ainda não foram coletados, então como eles não foram coletados, mas aparecem aqui, né, então ele aparece baixo, quando na verdade não deve estar tão baixo quanto aparenta. Dá a impressão de um falso otimismo, que a coisa está baixando. Não está baixando, é porque não foi coletado ainda os dados. Bom, então, qual a taxa de mortalidade do Covid e o que é que tem aí o problema da subnotificação que a gente viu na parte de cima do gráfico do nosso modelo? Né? Se for observado aqui, por exemplo, os dados da China, né, você vê uma curva descendente. Né? Os casos fechados aqui começaram perto de 50% e agora estão em 4,14%. Ou seja, esses dados variaram no tempo. Né?
E os dados da China estão mais precisos porque a pandemia já está mais perto de ser controlada. O país que está mais perto de controlar a pandemia, né, é a China. Os casos ativos agora são só 1.299. Né? Veja, os casos encerrados são 80.409. Então, tem uma base de 80 mil casos para poder fazer essa taxa de mortalidade aqui. É claro que, mesmo assim, tem muita gente que não foi assintomático e se contaminou, transmitiu, tá certo? E não está aqui. Esse número tende a ser muito baixo a essa altura, porque se fosse alto, o número de casos continuaria a crescer. Então, eles devem ter conseguido controlar, e esse número já está bem perto, assintoticamente, do valor que deve ser o correto. Você também pode olhar os dados da Coreia, onde a curva aqui também já está descendente, mas na Coreia ainda tem 4 mil casos ativos. Né? Então, se você fizer aqui, né, a divisão de 186 mortes por 6.784 casos encerrados, aí você vai ter um percentual um pouco melhor, de 2,74%. Isso pode ser em função das particularidades da população da Coreia, né? Em termos de idade, em termos de comorbidades, né? Mas o fato é que esse percentual está melhor do que o da China, tá certo? Isso também tem a ver, claro, com os limites do sistema de saúde deles, nesse caso, como a quantidade de casos foi muito menor, né? 6 mil, o caso da China foi 80 mil, pode ser que o sistema de saúde dele tenha resistido mais, né? Ou seja, ultrapassou menos o limite do sistema de saúde, né? E a taxa de mortalidade caiu. Ou seja, nossa taxa de mortalidade, como da Europa, como dos Estados Unidos, onde o sistema de saúde certamente vai entrar em um colapso muito maior, pode ser maior do que essa daqui. Mas aí a gente está querendo separar a taxa de mortalidade normal, vamos dizer assim, do Covid, né, do que seria uma taxa de mortalidade por falta de leito. Né? Bom, então, de forma assim, otimista, a gente pode tentar usar a taxa de mortalidade da Coreia, que é menor, como base. Né? E a gente pode, inclusive, usar essa taxa para recalcular, fazendo, né, supondo que ela está correta, né, qual é a taxa de subnotificação em cada país. Né? Essa taxa de notificação ela tem a ver, como a gente disse, com os testes. Quanto mais testes, né, mais gente assintomática, inclusive, né, a gente vai encontrar. Né? E a gente pode também usar os testes negativos para melhorar um pouco esse cálculo. Mas, de qualquer forma, com os números que a gente já tem, né, o número mais confiável é o da China. Né? Por quê? Porque está lá mais perto do final do surto, mais perto de controlar. Né? E aí, louve-se o trabalho notável da China de conseguir manter o surto em 57 pessoas por milhão. Tá certo? Nos Estados Unidos já está quase 1.000 pessoas por milhão, tá certo? 0,1%. Na Espanha já está 2.600 pessoas por milhão, ou seja, 0,26%. Né? Isso significa que o surto está no começo. Na Espanha, por exemplo, onde está mais avançado, né, ainda tem 99,7% da população que pode ser atingida. Né? Essa desgraça toda está acontecendo nesse momento com apenas, né, 0,2%, ou seja, menos de 1% da população da Espanha foi atingida nesse momento.